um traço fundamental diz respeito à gestão de conflitos de interesses. E, por fim, a doutora Marília Castro faz aqui uma provocação sobre esse aspecto do limite de 12% para abatimento de imposto de renda da pessoa física. Esse é um outro ponto que eu acho que está na microagenda, doutora Marília, com muita pertinência a senhora coloca isso, que merece, eu acho que, ser situado nessa agenda da tributação. Acho que nós temos pontos aí para harmonizar, de modo que se privilegie essa poupança de longo prazo, se faça uma racionalização dessa política tributária e certamente passa por esse ponto em que nós teríamos que superar esse limite ou criar lá uma contingência, um fundo móvel, de modo que haveria um prêmio realmente para quem fizesse aporte maior, porque, em última instância, se nós estamos transferindo a responsabilidade do Estado para a iniciativa privada, isso teria que ter uma equação do ponto de vista tributário. E aproveito aqui, pelo ensejo, que vejo essa cena daqui, a mãe, que é a grande liderança na atuária e que formou muitos líderes no sistema, ao lado do seu filho, Dr. Flávio, que, além de presidente do IBA, hoje é um ilustre dirigente da Petros e que tem contribuído muito para o aprimoramento do sistema de previdência complementar. Então, sem dúvida, eu não sei se às vezes eu estou um pouco iludido. Vou pedir para você sintetizar. Mas acho que essa agenda tributária, em termos de micro-reforma, poderia realmente ter curso, mesmo com toda essa indefinição, insegurança por que passa o país em relação a um futuro próximo. Obrigado, Adacir. Gazoni, por favor. Pois não. Rodrigo, bom, primeiro, obrigado por ter vindo, né? Valeu a insistência e o convite. Quando você coloca essa questão da simplificação dos trâmites, até a Adacir já trocou algumas ideias sobre isso, plenamente de acordo, mas existem algumas amarras, algumas âncoras do passado, e eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de aduzir aqui. Primeiro, o olhar que a Previc tem tido na simplificação e consolidação de normas. Já estamos avançando nas de atuária, já avançamos na de contabilidade, e Christian aqui presente, gestão pode ser o próximo passo, e já está no radar da Previc, mas eu acho, particularmente, que o CNPJ por plano liberta essas amarras da preocupação daquele patrocinador que não é patrocinador e a preocupação dele com que seja feito com outros planos. Eu acho que o CNPJ por plano pode, inclusive, facilitar essa libertação de tudo de que pedir autorização para aquele patrocinador original que não patrocina os demais planos. Augusto, enfim, eu gostaria de enfrentar 3 dos assuntos que você coloca aqui, né? Sem dúvida, a gente coloca na apresentação a questão da elevação do status, eu não chamaria mais de Previc, no meu conceito, é um órgão de Estado que efetivamente cumpra toda a supervisão do sistema, né? E aí aberto e fechado, e com todos os requisitos aí que você cita, de governança e assim por diante, assim por diante. Então, nesse ponto, estamos de acordo, apenas os nomes, para mim, já não fazem mais sentido numa reforma mais estrutural. Quanto a 3792, é natural, isso que a Adacir falou, realmente alguns países não têm isso, mas eu gostaria de lembrar, se eu não estou bem enganado, que ela traz limites máximos e que eles devem ser adequados pelo gestor. Então, cabe a cada gestor também ver se na frente à maturidade do seu plano, se aqueles limites estão adequados. E elas trazem limites amplos, inclusive. Então, aqui eu me desalinho um pouco daquilo que você coloca, dizendo que eu acho que a 3792 ela é orientadora, talvez até num sistema mais maduro ela não precisasse existir, mas ela traz limites amplos, né? Quanto ao 4942, apenas lembrar, né, que o que a Previc tem dito, e eu aqui não sou porta-voz da Previc, mas eu gostaria de dizer o que eu recebo de informação, que sim, o 4942 está sendo revisado, buscando todas as orientações que a CRPC já produziu, e aí com essas conotações mais direcionadas para quem efetivamente, né, infringir questões mais graves, aí não sei, é o que eu ouço, né?
E, Marília, assim, não acho que seja nem provocação, acho que é uma questão importante que você traz, apenas eu faria só uma ressalva naquilo que eu imagino de um novo sistema. É que, naquele patamar compulsório que é capitalização e que é complementar ao primeiro componente, ali eu não acho que pode haver antecipação, não. Ali temos que buscar uma idade mínima e essa tem cumprido, porque ela tem uma finalidade de prover uma renda básica. Agora, é natural que no segundo pilar, terceiro pilar, naturalmente pode haver uma certa flexibilidade, até eu cito isso no meu trabalho, deve haver uma certa flexibilização, sempre com os cuidados de que a longevidade cada vez mais vai ter que ser decidida à frente, né? Então, o segundo e terceiro pilar, na minha proposta, eu não vejo problema nenhum de antecipação, desde que é atuarialmente considerado aí, tá? Então, basicamente essas, rapidamente, as minhas inserções. Obrigado, Gazzoni. Luiz, por favor. Bem, deixa eu tratar do ponto que me diz mais especificamente a respeito, a questão da reforma da Previdência ou das Previdências. A gente tem tratado disso, é que por uma questão de espaço e de tempo, não deu para apresentar com mais detalhes a proposta, mas assim, nós lá na USP, a gente tem escrito sobre isso, acho que pelo menos há 8 anos, a gente tem um trabalho sobre isso no sentido da unificação de todos os sistemas de previdência e de um tratamento universal e igual para todo mundo, seja ele trabalhador do setor privado ou do setor público. Ou seja, porque ainda hoje, né, mesmo com a proposta, mesmo com a PEC 287, no sentido da universalização, ainda persiste uma série de diferenças de tratamento, a começar pelo INSS, onde você tem aposentadoria por tempo de contribuição, tem por idade, tem o urbano, tem o rural. Então, a gente sempre tratou nesse sentido da universalização, do tratamento igual para todo mundo, né? E o tratamento igual se refere tanto à questão assistencial, que está embutida no modelo, quanto à questão contributiva no regime básico, quanto à questão nos pilares de capitalização. E a lógica disso, né, além da questão do tratamento igual, é que aí você tem um mecanismo de gerenciamento e de compartilhamento de risco ao longo da vida das pessoas e entre gerações mais adequado. Então, a gente tem tratado disso sistematicamente, faz parte da nossa proposta desde os primeiros momentos, ela é um dos pilares básicos da fundamentação. Ok, obrigado, Luiz. Dando sequência, o próximo inscrito é o Edevaldo. Bom, muito bom dia, secretário, demais palestrantes. Edevaldo, Fundação Libertas. Vou tratar de um item que vários colegas aqui já pontuaram, a necessidade da segregação em penhorabilidade que o CNPJ daria a cada entidade. Quando o Ricardo fala de escala, quando ele fala da necessidade de termos racionalidade de custos, se não tivermos a certeza de que o meu plano estaria assegurado, estaria senhorado, de que ele não vai ser onerado por outros planos, por outros óbitos, por outras questões, isso dificulta. Mas também traz o chamado para que todas as entidades, a partir dele, possam ter até um acompanhamento. Essa mesma racionalidade também pode ser verificada na supervisão. Vários de vocês estão apontando um item que, para mim, é muito claro, ou seja, o recurso previdenciário, a poupança previdenciária, se ela é capitalizada, não temos que ter segregação de se é regime próprio, se é previdência complementar, se é entidade aberta de previdência. Poupança previdenciária, todos nós sabemos, dada a boa técnica, a utilização de premissas e hipóteses, deveria ter um único alinhamento, um único acompanhamento, uma única supervisão. Se estamos falando de um recurso que tem que ser guardado, poupado, levado ao futuro, obviamente que ele teria que ter isso. Para isso, também, mais do que só a lógica da gestão do recurso, gostaria muito de chamá-los a uma reflexão que também está na reforma da micro-reforma da Previdência Complementar, que é a questão de como vamos dar tratamento adequado para o passivo atuarial já existente, falando dos estoques dos planos BDs. Se nós não tivermos um assenhoramento de regras, de padrões, de premissas que constroem a obrigação para o futuro, da mesma maneira, não adianta ter a excelência na gestão do ativo, porque ele não vai alcançar essa condição. Na outra ponta, ainda na reforma, que seria micro e não macro, temos o problema de saída dos planos BDs. Nós verificamos 3 situações que precisariam ser melhor tratadas. Uma delas é o final, ou seja, nós já temos planos que na Fundação, desde 90, finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, migraram para planos CDs. E já temos uma massa de pessoas que estão aderindo às condições de
utilização desse benefício. E não apenas na Libertas, mas em todo o nosso setor, as pessoas estão fazendo escolhas erradas. As escolhas que não são as mais racionais ou comportamentais. Vem um montante de recursos e resgatam, vem um montante de recursos e escolhem o maior benefício em detrimento de toda uma vida que deverão estar custeados. Da mesma maneira, nós temos a ponta inversa, que é a figura da entrada. Vários jovens não estão adentrando ou estão adentrando com uma insegurança que é: eu não vou permanecer a vida inteira. O nosso grande diferencial, a nossa não necessidade de concorrer com as abertas, é que há o patrocínio ou há co-patrocínio ao plano por conta das empresas, mas que, se ele sai, ele não leva. E que gera uma descontinuidade. Principalmente nos planos CDs, precisávamos pensar de uma maneira que reforçasse o chamado à visão de longo prazo, auxiliando a esses jovens que esse período, seja de 1, 3, 5, 10 anos, complementasse a sua previdência, sendo com tratamento, inclusive, desse montante, que é a contribuição da patrocinadora, fosse por ele perpetuado para o seu futuro. E 2 últimos itens dizem respeito a essa figura da supervisão e da fiscalização. Assim como temos uma necessidade de ter um supervisor único, já que entendo a poupança previdenciária capitalizada, levada ao longo prazo como única, precisaríamos ter também a forma e a figura de um supervisor único. Por que que hoje o diretor Narlon, nos regimes próprios, tem uma dificuldade de implantar políticas que restringam usos de premissas inadequadas, de práticas e estudos, ou, da mesma maneira, por que as abertas não têm uma obrigação de trazer essa mesma racionalidade e serem computados para isso? Só que também exigiria de cada um de nós, para cada plano, uma capacidade de identificar e até ranquear o que as nossas entidades estão entregando aos nossos participantes. Por que termos a lógica só das previsões, mas também na da gestão